amanhã o Precisa marcar gols. No plural, Pance, boa noite. Boa noite, Léo, Simões, Rubem Júnior, com as informações daqui a pouco do Remo, quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Pois é, Léo, porque se a gente for fazer ali a combinação de placar, 2-1 é pênalti. 1-0, pênalti também. Se o Cruzeiro vence por 2-0, por exemplo, consegue essa classificação, 3-0, enfim. Tem que ter mais de 2 gols de diferença para esse confronto que vale 3 milhões de reais na conta do Cruzeiro, num total de 8 se a gente pegar até essa terceira fase da competição e mais do que isso, chegar também às oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, um trabalho hoje também em campo, de pontaria, trabalho com os jogadores de frente, setor ofensivo sendo bem acionado pelo técnico Paulo Pessolano. Mas o setor ofensivo não é a preocupação do técnico Paulo Pessolano. Inclusive, os jogadores também cobrando pênaltis, né? Fazendo essas cobranças de pênaltis, porque é um resultado que o Cruzeiro não pode deixar de pensar que é uma possibilidade. O Cruzeiro quer vencer, quer fazer os 2 gols de diferença, mas pode acontecer. Mas o setor ofensivo não é o que preocupa o técnico Paulo Pessolano. A dúvida ainda persiste nesse meio campo. E eu explico. Porque o Fernando Canezin é um jogador que seria prematuro colocar logo de cara, né? Jogador que ficou de fora, desde o jogo contra o Bahia, fez esse trabalho de prevenção, depois de se recuperar, e aí não é só pegar e colocar o jogador em campo, tem todo um trabalho da fisioterapia com o departamento médico. O Neto Moura tá fora. O Fernando Canezin poderia fazer muito bem essa função, você que é o nosso comentarista, Léo. Mas aí surgem outras opções, o próprio garoto Adriano, o Mitkov, o Pedro Castro, que já fez essa função também em outros clubes, de ser ali um segundo volante, são as opções do técnico Paulo Pessolano para amanhã. Ele não poderia pensar em alguém mais ofensivo, ele não teria alguém mais ofensivo, porque o Canezin seria esse cara ideal para jogar no meio campo com uma boa chegada à frente. Mas como ele tá voltando de lesão, não tendo o Neto Moura, que seria o companheiro do William Oliveira ali no meio campo, jogando com os 3 zagueiros, ter o João Paulo, por exemplo, pode pintar ou não? Ainda não. Não, o João Paulo, hoje ele apareceu na toca, foi uma boa notícia, Léo, foi até bom se antecipar, que daqui a pouco falaria disso. Ele tá no processo de fisioterapia, passou pela cirurgia recentemente, né? Foi no sábado sem ser o passado o outro, o retrasado, mas ainda em fisioterapia, sem condição de jogo. Alexandre Simões, qual seria a melhor alternativa? Porque, pelo que o Paulo Pessolano tem mostrado, o Mitkov tá ganhando muitos minutos com ele, né? Aparecendo nos jogos do Cruzeiro. O Pedro Castro chegou com um belo cartaz depois de uma grande temporada no Botafogo, mas pelo jeito não está tendo muito cartaz com o professor. Qual seria a melhor alternativa para o Cruzeiro, não tendo o Neto Moura e ainda não podendo contar com o Canezin 100%? Olha, o Léo, pela liberdade que o Pessolano dá aos laterais, eu acredito que ele vai colocar outro volante. Não vai mexer muito na maneira de atuar. Se a gente for pegar a característica, talvez eu vejo o Adriano como reserva do William Oliveira, primeiro volante. Aí ficaria uma briga do Pedro Castro, que eu acho até que tem mais qualidade, mas não é tão intenso, não é tão regular. Eu acho que vai acabar sendo o Mitkov o escolhido. Se não tivesse machucado, né, o Canezin com certeza seria o titular, formaria essa dupla aí com o William Oliveira. Mas eu acho que vai acabar sobrando pro Mitkov mesmo a chance de participar desse jogo contra o Remo, porque os laterais ficam muito liberados, né, o Bidu principalmente. Então eu acho que ele tem que jogar com 2 volantes nesse esquema dele para poder não correr o risco de perder o meio de campo ali, porque é um setor muito importante. E essa briga pela lateral esquerda, Pance, parece que o Bidu agora é que tá com mais moral com o chefe, né? Porque o Rafael Santos vinha jogando bem. Mudou essa formação para 3 zagueiros, parece que ele tá gostando mais do Bidu ali, né? O Simões me perguntou isso no Rádio Esportes, Léo. E aí, para quem tá pegando naquela nossa famosa audiência rotativa, o Paulo Pessolano falou em fazer o simples, que tá sendo o grande diferencial do Bidu, por isso tá sendo titular. Não tá fazendo nada além do que é necessário mesmo, não tá inventando, tá fazendo ali o feijão com arroz, muito bem feito. E por isso o Bidu tá ganhando essa confiança do técnico Paulo Pessolano. Agora é interessante a gente analisar essa trinca de zaga do Cruzeiro. O Brock fecha mais pelo lado esquerdo, o Zé pelo lado direito
e o Lucas Oliveira fica mais à frente da zaga, né? Como se fosse mais um de sobra ali, mais no meio da área. Essa tá sendo a composição tática do Cruzeiro, que não vai ser mantida, que não vai ser mexida, melhor dizendo, para amanhã, o Cruzeiro mantendo os 3 zagueiros, Léo. E é bom ter os 3 zagueiros, porque no jogo de ida o Cruzeiro tomou 2 gols de bola parada, de jogo aéreo, e não pode tomar gol amanhã. Tem que buscar esses 2 gols para classificar. Como é que vem o Remo, time de Paulo Bonamigo? O Cruzeiro tá buscando a remontada. Gostou, Rubem Júnior? Boa noite. Sempre, Léo. Boa noite. Boa noite a você, para quem nos acompanha na turma do bate-bola da Itatiaia. Está em Belo Horizonte a delegação desde domingo à noite. Segunda à tarde trabalhou na Cidade do Galo, na terça também, e finalizou pela manhã no CT Lana Drummond, centro de treinamentos do Coelho, a sua preparação. Neste momento a delegação, o grupo de jogadores está concentrado no Expo Minas Center. E o técnico Paulo Bonamigo tenta, quem sabe, a recuperação da equipe, já que na Série C, por exemplo, o Remo somou apenas 7 pontos nos últimos primeiros jogos. Ele tem essa interrogação no meio, porque é um jogador importante, o Eric Flores. Perdeu o pai ontem, seguiu para o Rio de Janeiro para acompanhar o velório. Ainda não se sabe se ele vai reunir condições, até mesmo a questão psicológica do atleta para entrar em campo contra o Cruzeiro. Tem também um pacotão de desfalques, Ricardo, Luz, Rony, ambos laterais direitos com lesões na coxa direita. Aí tem que improvisar na ala direita o Kevin. Tem também o Renan Castro, lateral esquerdo, em recuperação de uma cirurgia. Neto, atacante, em recuperação de um corte na perna. Rodrigo Pimpão já atuou pelo Operário na Copa do Brasil e não disputa o jogo. Então um Remo que está se desenhando para amanhã, com Vinícius, Kevin improvisado, na zaga Daniel Felipe, Marlon, e pela esquerda Leonan, jogador que a gente vai trazer uma entrevista na programação da Itatiaia, revelado pelo Atlético, uma entrevista feita exclusiva pelo Henrique André. No meu campo, Anderson Shoa, Maciel ou Eric Flores e Albano. E tendo no ataque Fernandinho, Brenner e Bruno Alves, é o provável Remo para o jogo de amanhã. Paulo Bonamigo, presença na programação da Itatiaia, exclusiva também, Léo. Fala, Nação Celeste! Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão Cabuloso. Deixa aquele like e não se esqueça de compartilhar muito aí com a galera. É que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro.